Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, finalzinho de domingo e a gente tá aqui. Olha a cara da criança. E a gente tá aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus, né? Depois de uma tarde de sono, né? Vamos acordar que a vida continua, né? Daqui a pouco trabalhar e a gente tem que tirar o nosso tempinho, né, para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida, né? Na verdade, eu já escutei o evangelho, já fui à missa pela manhã, né? E a gente tira um tempinho para meditar sobre aquilo que Jesus nos ensina, nos traz todos os dias, né? Para que a gente possa mudar um pouquinho, fazer a vontade dele. Mesmo a gente caindo aqui, a gente levanta ali. Não podemos ficar caídos, né? Caído no problema, caído na dificuldade. A gente tem que sempre caminhar para frente, né? É para frente que se anda, meu velho. Não é isso? Vamos lá. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 6, no versículo do 30 ao 34. Aqui. O banquete da vida. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse para eles: Vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca, para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu de barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, né, vem nos mostrar, nos lembrar que a gente tem um Deus misericordioso conosco, né? A palavra diz que a multidão era grande, né? A multidão que seguia Jesus era muito grande, que seguia os apóstolos, a ponto deles não terem tempo nem para comer. E Jesus teve compaixão deles e pediu que se afastassem, que eles fossem para um lugar deserto, um lugar que eles pudessem descansar, né? Comer, descansar, dormir um pouco. Mas as pessoas, a palavra diz que as pessoas estavam sedentos dele, né? As pessoas estavam como ovelhas sem pastor, né? Essa expressão a gente já começa a trazer para a nossa vida. Quantos de nós ainda não vivemos assim, sem ovelhas sem pastor, né? Ovelhas sem pastor. Quem já encontrou a palavra de Deus, quem já encontrou Jesus na vida, pode-se dizer que encontrou o pastor. Mas quem ainda não o encontrou, quem ainda não tem essa sede de procurá-lo, né? É uma ovelha sem pastor. A palavra, quando fala em ovelha, se refere a nós. Pastor se refere a Jesus. Jesus é o nosso pastor. E as ovelhas somos nós. Nós somos as suas ovelhas. E a palavra diz que muitos viram Jesus sair com os discípulos, né? E foram antes, procuraram atalhos para chegar antes de Jesus lá. E quando Jesus chega, que vê aquele povo ali, Jesus sabendo do coração de cada um ali sedento de amor, sedento de afeto,
de cuidados, né? Por isso a palavra diz ovelhas sem pastor. Jesus sabia que aquelas pessoas ainda não tinham encontrado a ele. Ouviram falar de Jesus, viram os prodígios, os milagres, mas ainda dentro do seu coração havia um vazio muito grande. Quantas vezes a gente não sentiu esse vazio, né? Antes de estarmos aqui, antes de conhecer a palavra de Deus, a gente andou como ovelha sem pastor também, né? A gente sentia dentro de nós um vazio muito grande, né? Um vazio que não se completava com nada, não é assim? Quem nunca não sentiu isso, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas tentarem se apegar a outras pessoas, né? Mas continua tendo um vazio. As pessoas continuam, muitas vezes quando tá com problema, desconta na cachaça, né? Vai lá, bebe todas, fica bêbado. Naquele momento ali, algo é saciado, porque a pessoa esquece do problema, né? A pessoa esquece por alguns minutos, mas depois que a pessoa volta à normalidade, o problema continua dentro da pessoa. O vazio continua dentro da pessoa. Sabe por quê? Porque são ovelhas ainda sem pastor. Ainda não encontraram Jesus Cristo, não encontraram a sua palavra, não entende, não sabe o tamanho do amor que Jesus tem por nós, né? Quando a gente entende isso, quando a gente sabe do tamanho do amor que Jesus tem por nós, por cada um de nós, a gente não sente mais esse vazio. Não tem como você se sentir vazio, porque você está sempre se preenchendo do amor de Deus, né? O amor das pessoas, eles são necessários na nossa vida, né? A gente não vive sem amor. A gente não vive sem amar, né? Mas não ultrapassa a nada do que as coisas de Deus, do que o amor de Deus na nossa vida, né? Então Jesus, a palavra diz que Jesus teve compaixão daquele povo. Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem compaixão das pessoas que ainda estão fora, que ainda não pega a palavra de Deus para meditar, que não tem vontade de conhecer esse mistério. Jesus tem compaixão, porque Ele ama cada ovelha com amor infinito, né? E Ele não quer perder nenhuma delas. Então, Ele sente compaixão daquela multidão. Ele sente compaixão daquela multidão que está ali, porque Ele sabe que dentro daquele povo as pessoas estão perdidas. Ali existem várias situações dentro do coração de cada um ali, né? Cada um ali foi em busca de algo. Assim como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente ainda busca algo, a gente ainda vai atrás de Jesus buscando algo, porque o nosso humano sempre precisa de algo, né? Só que existe uma diferença. As pessoas que estão ainda no mundo, elas vão buscar esse algo nas pessoas, vão buscar esse algo na bebida, nas drogas, na prostituição. Muitas vezes a gente julga, a gente olha assim um jovem que está perdido nas drogas, um jovem muitas vezes que tem tudo, né? É rico, tem pais rico, tem situação, uma situação financeira maravilhosa, que teve tudo na vida, mas esse jovem se perde nas drogas, né? É um vazio que nem ele sabe, que ele vai ali, ele usa aquele entorpecente ali, né? Ele se sente preenchido, ele viaja, né? Assim, a bebida também é a mesma coisa. Você viaja, você sai de si na bebida, você sai da sua situação, você sai da sua situação, mas quando você volta pior, né? O que acontece quando você bebe, você toma uma,
que você fica bicado, que você dorme, que é que você amanhece o dia com o quê? Com uma dor de cabeça tremenda, vomitando e é aquela bagunça, né? E o problema pelo qual fez com que você fosse ali tomar aquilo ali volta à tona na mesma hora. Então a palavra diz que aquelas pessoas, elas estavam assim. Elas estavam sedentas de Deus. Elas queriam conhecer esse Deus. Ouviram falar de Jesus Cristo e foram em buscar, pedir um socorro naquele momento. Porque até então elas não conheciam, né? Até então elas não conheciam Jesus Cristo, esse mistério. Elas ouviram falar, né? Nos prodígios, nos milagres que Jesus fez. Então, hoje a gente precisa meditar uma coisa. Não devemos colocar o nosso vazio nas mãos de ninguém. Né? Ninguém consegue saciar esse buraco que você tem no coração. Ninguém vai conseguir. A gente sempre, quando a gente não encontra Jesus, quando a gente não tem o encontro que esse povo aqui teve com Jesus Cristo, a gente sempre vai precisar de alguma coisa. Sempre. Eu preciso de um trabalho. Tá ali trabalhando. Depois tu não quer mais aquele trabalho porque não te sacia. Eu quero casar. Eu quero um casamento. Aí tu casa. De repente, aquilo não te sacia. Pode ser um casamento dado por Deus, mas aquilo não te sacia. Por quê? Porque tu não encontrou Jesus Cristo ainda. A gente primeiro tem que encontrar Jesus na vida, escutar, sentir o amor dele por nós, como ele demonstra através da sua palavra, para poder a gente tapar esse buraco que sempre existe dentro do coração. Fulano vai saciar isso aqui. Aí muitas vezes um relacionamento mesmo, um exemplo, um relacionamento não dá certo, acaba, fica o luto, fica aquele buraco ali. Quando a gente não conhece Jesus Cristo, a gente sofre e a gente chora. É um luto, né? É um luto. E a gente chora e a gente sofre, né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Quando a gente é maduro, não. Quando a gente já encontrou Jesus Cristo, não. Porque o nosso coração está preenchido, sempre ali, preenchido com o amor dele. Então, a gente não consegue sentir esse vazio. A gente pode sentir falta, a gente pode sentir uma saudade, a gente pode sentir dos momentos bons, né? Que não tem um relacionamento que não tenha seus momentos bons, né? Mas aquele buraco, aquela falta, aquela coisa de dizer vou procurar outra pessoa, não tem um ditado que diz, a gente só cura um amor com outro amor, não é assim? Ditado do mundo, né? A gente só cura um amor com o amor de Deus. Ele sim, né? Ele sim sacia todo o nosso ser, toda a nossa vida. A mesma coisa era com aquele povo. Aquele povo não tinha conhecido a Deus. O que significa conhecer a Deus? Vamos se dizer, se convertido ainda. Dificilmente, né, a gente escuta essa palavra conversão na missa, né, ali dentro do catolicismo, ali na missa, no normal. A gente escuta muito isso na renovação carismática católica. Né? A gente escuta a conversão porque existe os convertidos de verdade, católicos convertidos. Né? Não é só protestante que se converte. Né? A gente sabe muito bem a forma como eles se convertem. Mas dentro do catolicismo também existe a conversão. Existem as pessoas que dão seu sim para Deus e muda totalmente de vida. Que sai muitas vezes da cachaça, sai muitas vezes das drogas, sai da prostituição, consegue olhar o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Ou seja, quando você escutar fulano é um católico praticante, você já sabe
que fulano não faz tudo o que o mundo pede, né? Quando você escuta. Então, aquele povo ainda não tinha se convertido. Então, aquele povo estava com sede de Jesus, porque ouvia falar dele e queria conhecer. Por quê? Porque dentro do coração daquele povo existia um vazio. Um vazio que nada saciava, vamos dizer assim. O marido não saciava, os filhos não saciavam. Muitas vezes tem pessoas que desejam tanto ter filho. Aí demora para ter filho, né? Não tem filho, passa aquele tempo, a pessoa não engravida, né? E fica aquela coisa tensa. Ah, eu preciso porque tem um vazio dentro de casa. A gente casou, vamos dizer, a gente casou, né? Já faz o quê? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ah, já tá virando um tédio. Não é assim? Tá virando um tédio. Uma criança irá alegrar isso aqui. Quando você não tem Jesus Cristo no coração, não entende o mistério de Jesus, porque dentro do nosso coração a gente tem Jesus Cristo. A gente diz que ama Ele, mesmo a gente desobedecendo, a gente não vivendo, não fazendo o que Ele quer, mas a gente... Qual a tua religião? Sou católica. Oxe, sou católica. Tô entendendo, né? Mas não é praticante. Não pratica nada da palavra de Deus, não entende nada da palavra de Deus, né? Então, quando a pessoa, Deus dá a graça de engravidar, engravida, aí tem um filho, depois vem a graça de ter outro filho, aí começa a amaldiçoar. Mas para que foi que eu fui ter essas pestinhas? Para que foi que eu fui ter isso aqui? Eu não tenho mais sossego na minha vida. Acabou, meu sossego acabou. Eu não tenho mais. E não sei o que. E começa, sabe? E aí? Começa a blasfemar com as coisas de Deus. Por quê? Porque não tem. Quando você conhece o mistério, é diferente. Quando você conhece o mistério, você sempre louva a Deus por aquilo ali, né? Sabemos muito bem que criança não é brincadeira, né? Criança é trabalho triplicado. Criança, você tem que mudar a sua vida quando você tem criança. Quando você se abre, né, a ter filhos, você precisa, principalmente a mãe, você precisa se doar para eles. Não é assim? Mas naquele momento ali que você não entende nada, você não tem... Existe um vazio, você só quer saciar esse vazio que está dentro de você. E o saciar é você ter a criança. É você ter, você se realizar. Não, me realizei, fui mãe. Mas aí depois começa o aperreio, começa a zoada, aquele silêncio que você tinha não tem mais, né? Aquelas noites bem dormidas, essas tardes bem dormidas que você tem, não tem mais, né? E aí tu começa a ficar estressada, tu começa a ficar com raiva. Por quê? Porque passou. E o buraco continuou, entendeu? Você saciou aquilo ali, pronto, acabou. Volta tudo de novo. Só Jesus Cristo. A palavra vem dizer hoje que só Ele sacia. Jesus diz aqui, Jesus teve compaixão daquela multidão e foi ensinar. Jesus tem compaixão de nós quando estamos assim. Deus, Ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Ele quer que todos nós encontremos esse mistério, que todos nós busquem a Ele. Quando a gente busca, existe o nosso coração, ele está sempre preenchido do amor de Deus. Você não sente falta de nada. Você não sente falta de nada, né? Claro, você quer algo, você deseja algo, mas você vai viver aquilo ali com intensidade. Quando aquilo chegar para a sua vida, você vai viver com intensidade. Como o exemplo que eu dava da criança. Quando as crianças chegarem na sua vida, né? O teu coração ele já está repleto. Ele está preenchido daquele vazio. Então vai ser só um complemento. As crianças elas vão vir e você vai cuidar com amor, você vai ter paciência,
Porque quando você perder a paciência, você sabe a quem recorrer. E a pessoa que não encontrou o mistério, ela não sabe a quem recorrer. Entendeu? Então muita gente blasfema, muita gente chama nome, muita gente chama de pestinha as crianças, muita gente chama horrores com o inocente. Com aquilo que tanto tu almejou, com aquilo que tanto tu desejou. Tu começa a blasfemar. A mesma coisa é um exemplo de um casamento. Deseja tanto casar, eu preciso casar porque eu tô ficando patitia, porque isso, porque aquilo. Aí, de repente, tu casa. Depois tu não quer mais o casamento. Ah, eu não quero. Menino do céu, não quero lavar a cueca de marido. Não quero mais, não quero chegar em casa na hora certa para colocar comida. Eu não quero ninguém no meu ouvido. Alô, amor, você está onde? Eu tô chegando em casa, eu quero meu cafezinho, minha janta pronta. Eu não quero mais isso. Entendeu? Você começa a mudar totalmente a opinião que você tinha sobre aquilo ali que você sonhava, que você realizava. Por quê? Porque você não conheceu ainda Jesus Cristo. É por isso que o único jeito para a nossa vida é a gente conhecer esse mistério aqui, chamado a Palavra de Deus. Conhecer isso aqui, conhecer o que Ele quer para a nossa vida, procurar uma igreja, né? Procurar verdadeiramente vivenciar lá dentro, ali de um grupo de oração. Eu sempre digo, além da missa, eu que sou católica, além da missa, procure um grupo de oração carismático. Você vai se encontrar rapidinho, porque a missa, ela é o sacrifício do Senhor, é a lembrança do sacrifício do Senhor, toda a missa. Mas o grupo de oração, ele te levanta, ele clama ao Espírito Santo para que você se mantenha de pé, para que você tenha a força de caminhar, para que você acredite em Jesus Cristo, para que você entenda a palavra de Deus. Então, o grupo de oração, ele é essencial para a sua caminhada, principalmente no começo. Eu me converti, foi dentro de um grupo chamado Resgate, aqui na minha cidade. Foi ali que eu me identifiquei. Andei por vários lugares. Visitei igrejas protestantes. Visitei muitos outros grupos, até católicos mesmo. Mas foi lá que eu me identifiquei. Né? Foi lá que eu vi uma coisa. O ser humano, ele precisa de uma coisa rigorosa. Para que ele se converta verdadeiramente. Ele precisa que tenha alguém que diga, tu não pode fazer isso. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer mais aquilo, tu não pode fazer mais aquilo ali. Porque aos olhos de Deus não agrada mais. Então, se tu quer verdadeiramente andar no caminho, e lá eu encontrei isso. Eu encontrei essa coisa rigorosa, né? Eu encontrei essa coisa rigorosa. E é impressionante que, se você não encontra isso dentro de um grupo de oração católico, carismático, você anda de todo jeito. Você vai andar de todo jeito. Você não vai entender o mistério da missa. Você vai à missa como um compromisso. Hoje é domingo, como todos os católicos fazem. Hoje é domingo, é dia de ir à missa. Então eu vou à missa. Mas por dentro eu não tenho conversão nenhuma. Eu passo por cima de qualquer um para chegar no meu objetivo. E o grupo de oração, ele começa a te moldar ali, porque tem momentos do Espírito Santo ali, tem momento de repouso, tem momento de... E isso te ajuda. Você tem aquele momento que você chora, que você derrama suas lágrimas todinha lá. Na missa você não tem esse tempo. Você vê que lá na missa, a não ser que seja uma missa da renovação carismática, uma missa tipo Canção Nova, aquelas missas que a gente vê na televisão, né? Aqui a gente tem, aqui em outra cidade vizinha, a Canção Nova de Gravatá. Então, aquela missa, ela é uma missa que ela dura 3 horas, vamos dizer assim, porque é uma missa que inclui tudo ali. É um momento de oração mais, entendeu? Mais estendido. Não é somente 1 hora de missa, não é só aquela coisa assim, somente
a lembrança do sofrimento de Jesus, do Calvário de Jesus, mas tem um momento do Espírito Santo, tem um momento da oração, daquela oração que vem de dentro de você, a oração que a gente coloca para fora, tem aquele momento, entendeu? Não é só o momento lido, que a gente sabe, né? As liturgias da missa já tá todas separadas ali. Então a gente sabe que tem a primeira leitura, a gente sabe que tem o salmo, tem a segunda leitura, né? Que geralmente a primeira leitura é do Velho Testamento, a segunda leitura geralmente é as cartas, carta de São Paulo, e a terceira leitura é o Evangelho, vem do Novo Testamento, mas está tudo ali certinho. Eles já fazem ali tudo dentro de um ritual. Não, a missa carismática católica que a gente vê momento do Espírito Santo, muitas vezes Jesus está presente eucaristicamente falando. Na Eucaristia eles vão buscar Jesus, Jesus está ali, se faz presente corpo, alma e divindade no nosso meio. Então ali é um momento muito forte e a pessoa ali vai entendendo o mistério melhor. Então a gente precisa dar esse sim para Jesus Cristo. A gente precisa dar esse sim para nós, para que o nosso vazio ele não seja de pessoas. O nosso vazio não seja de coisas, não seja de sonhos, não seja de desejos, eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho, se eu não tiver um filho eu morro. Não. Nosso coração ele precisa ser saciado do amor de Deus, dessa compaixão que ele teve por essas pessoas que estavam aqui. E você vai ver que depois que você encontrar esse mistério, nunca mais você vai se sentir vazio de nada. Tem pessoas, veio na minha cabeça uma pessoa, vazio de mãe, você não vai ter. Eu conheço uma pessoa que tem filhos, mas que exclui um deles. Mora ali, dentro de casa, com o filho que toma conta e esnoba, né? Não ama, e essa pessoa tem um buraco enorme no coração da falta do amor de mãe. Se essa pessoa, ela conhece esse mistério, ela nunca vai sentir esse buraco no coração. Então é mais ou menos sobre isso, né? Geralmente quando a gente tá lendo alguma coisa, eu sempre lembro de alguma coisa da passagem da minha vida na caminhada, porque foram muitas coisas que aconteceram. E a gente adquire muita sabedoria com essas coisas, com esses exemplos, com os testemunhos que as pessoas iam lá na frente, né? Muitos iam lá na frente dizer que sentia esse desejo de ter uma criança. Tudo isso é testemunho que a gente encontra pela vida afora, né? Eu tinha muito desejo de ter uma criança, né? Antes, e quando eu tive, eu só esnobava. Eu só amaldiçoava a minha casa e a minha família, né? E hoje a gente vai seguir meditando sobre isso. Procure encontrar Jesus Cristo como esse povo aqui. Essa multidão que foi sedenta de encontrar nele o alívio para o seu coração, para a sua alma. E eles encontraram verdadeiramente, porque Jesus ele teve compaixão. Assim como ele teve compaixão deles, ele também terá compaixão de você, de mim, né? De nós. Então, a gente segue, né? Tentando entender esse mistério. O mistério do amor de Deus que sacia nosso coração todos os dias um pouquinho. Amém? Uma boa noite de domingo, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.